você chega em Porto Alegre, é um jogo contra a Alemanha, era um jogo muito importante, porque na época, né, o Brasil estava empatado com a Itália e com a Alemanha, cada seleção com 3 títulos. Eu me lembro que eles vieram um jumbo de jornalistas, marrentos pra caramba, etc e tal. Você chega e na época era aquela coisa de um treino e depois tinha jogo, enfim. Aí você chega e era uma seleção que estava mudando um pouquinho, porque o Parreira e o Zagallo estavam voltando. O que você acha? E aí você está na reserva. Aí acaba o treino e você não está muito satisfeito. Chona, eu lembro muito bem do que... muito bem, eu lembro de muitas coisas. Primeiro que quando eu fui convocado, eu entendi na minha concepção, pelo momento que eu estava, em relação aos jogadores que foram, que eu seria titular, pelo que eu vinha fazendo na Europa. Naquela época, se eu não me engano, podem até levantar, eu era artilheiro da Europa naquele momento. Então, vim com esse pensamento, e é claro que todo mundo que é convocado para a seleção, ninguém tem essa obrigação de ser o titular. Essa é a verdade. Mas naquela condição, naquele momento, eu realmente entendi e esperava ser. Quando eu não recebo a camisa de titular pelo treinador na atualidade, naquela época, eu realmente fico bastante aborrecido, para não falar puto. E aí, na saída quando acabou o treinamento, você e outros vários colegas vieram em cima de mim perguntar o que eu penso ou acho dessa situação de não poder jogar. E aí, eu falei tudo aquilo que eu tinha vontade de falar, eu falei, e acredito que não passei dos limites, não fui arrogante, fui o que eu sempre fui, o que eu sou hoje, sincero e bem objetivo. E ao sair dali, do estádio, depois dessa entrevista, como se tivesse sido uma coletiva, né? Eu fui falar com os treinadores, tanto com o Zagallo quanto com o Parreira e o Américo Faria também, que eles vieram me perguntar o que aconteceu. Eu falei que realmente fiquei bastante aborrecido, que eu esperava ser titular, mas não tinha nenhum contrato dessa forma, que eu seria o titular. Não concordo, mas não poderia ser diferente. Respeito e vou ficar no banco. Se precisar de mim, eu tô aí. Foi assim que eu falei com eles. Sim. E aí eles falaram, você tem que entender que agora a direção é outra, a nossa forma de trabalhar é dessa forma, a gente vai colocar no time aquele que a gente entende que seja o melhor na seleção para aquele momento. E por esses motivos, você não vai jogar. Eu falei, tá resolvido, tudo certo. Mas não ficou tudo certo. Não, para mim não, para eles sim. Eles continuaram e eu saí. Você acha que foi mais o Zagallo, que sempre teve assim, uma coisa muito... Deixa eu perguntar, o Zagallo sempre teve essa impressão de que a seleção era uma honra, que não sei o quê, você tinha que ficar agradecido de jogar na seleção, e ele talvez fosse mais avesso, né, a compreender a tua posição, talvez, do que o Parreira. Não sei, não estava lá e não vi. Agora, por que você acha que o que para você passou como sinceridade, né, autoconfiança, para eles e para muita gente também fora, foi percebido como arrogância? Na verdade, assim, muitas das minhas ações, na época que eu jogava, até hoje na minha vida no geral, as pessoas têm essa coisa de arrogância. Eu até admito que em determinados momentos eu fui arrogante. E hoje na minha vida atual, em determinados momentos eu até posso ser arrogante em determinadas situações, falas ou atitude. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita personalidade e aprendi muito do meu pai que pior do que não falar o que você quer é você levar para casa e não conseguir dormir. Então eu sempre falei. Só que as pessoas, cada um tem a sua forma e maneira de falar e de passar aquilo que sente. A minha é essa. Infelizmente, ou felizmente, não sei, uns concordam e outros não. Em relação à tua pergunta do Zagallo, eu tenho bastante consciência de que o Zagallo nunca... Eu e o Zagallo, a gente nunca teve uma relação de amizade. Primeiro que eu sei que ele não gosta de mim. Eu não vou dizer que eu não gosto dele, mas para mim ele passa batido. E eu sempre tive consciência disso. E uma das provas do que eu estou te dizendo, tanto da parte profissional e pessoal, é que se perguntar ao Zagallo, um dos maiores jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, ele nunca falou Romário e nunca vai te falar. E eu tenho consciência que eu fui um dos maiores.
E na Copa de 98, quando ele teve a oportunidade de me tirar de um grupo, de me tirar de uma Copa, ele me tirou. E não teve nem personalidade, não foi nem sincero de dizer que foi ele que tirou. Na verdade, essa minha saída da Copa do Mundo ficou muito na conta do Zico. Eu também achei que foi o Zico durante alguns anos, mas nesses últimos 3, 4 anos, quando o próprio Zico falou em público e falou comigo que ele não teve nada a ver, acreditei. Até porque quando ele falou que se tiver alguém que pensa diferente, ou está dizendo que não é mentira, que é mentira, eu estou falando, que se apresente aqui ou a gente vai debater. Então não apareceu ninguém, então realmente ele não foi o culpado. Então sempre teve esse problema de relação Zagallo e Romário, que no fundo eu perdi porque eu não disputei, ele acabou também perdendo porque não ganhou. Por que você acha que era difícil para as pessoas admirarem você quando você falava, vou ganhar? Na verdade, as pessoas confundem muito arrogância com autoconfiança. Eu sempre fui muito autoconfiante e sempre soube que para eu poder falar o que eu falava, ou o que eu falo até hoje, eu tenho que saber o que eu falo, tenho que ter consciência e capacidade para realizar. Então, na minha época, quando eu jogava, quando eu falava que faria gol, que seria campeão, que ia ser o campeão do mundo, o melhor do mundo, eu falei porque eu tinha essa consciência, conhecia o meu potencial e principalmente sabia do grupo que eu convivia que eu teria muito respaldo e principalmente ajuda desse grupo. Então, assim, diferentemente de muitos, eu sempre fui um pouco meio que mal interpretado pelas pessoas na hora de uma colocação, e as pessoas viam como arrogância. Como eu te falei, já realmente fiz algumas colocações arrogantes, já fui arrogante, mas na maioria das vezes, vou dizer assim, 90%, era uma autoconfiança, uma personalidade forte e uma coisa que eu sempre carreguei comigo, é uma fé a mais do que qualquer um, e sabia que podia realizar aquilo que eu falava. Você hoje é um político, e como político você também, claro, aprende o peso das palavras. Você acha que talvez naquele momento você poderia ter sido um pouco mais político? Talvez as palavras que você usou poderia ter passado a mesma mensagem, mas falando talvez de uma outra maneira, e você talvez tivesse sido compreendido de uma outra maneira? Não. Eu tenho consciência de que não só por eu ser político hoje, mas hoje eu tenho 51. E o tempo faz a gente aprender muitas coisas. Eu tenho consciência e certeza de que hoje, se é exatamente hoje, aquele momento, eu falaria de uma forma diferente. Mas não me arrependo de ter falado do jeito que eu falei. Mas o objetivo e o significado do que eu falei daquela forma serão sempre os mesmos. Nada mudaria. Objetivamente, você tinha ganho em 89 a Copa América, 40 anos sem o Brasil ganhar. Depois de 90 você estava voltando de ter quebrado o tornozelo. E aí, enfim, tem aquela seleção do Falcão, que foi meio estranha, que estava todo mundo meio fora. Você, no final de 92 ali no PSV, quando você olhava que você tinha que ser titular, você avaliava, claro, se avaliava, mas avaliava os outros. Os outros. O Careca estava já no final assim, da brilhante carreira que teve, mas já estava na descendente, digamos assim. Foi ali que você falou, poxa, eu sou o futuro e ele já é o passado? Isso passou na tua cabeça? Olha, na verdade é o seguinte, na Copa de 90, eu acabei não jogando pela lesão que eu tive, não me recuperei 100% e acabou a parte física e técnica também atrapalhando, no geral, né? E depois dali, pelas atuações que eu tive no PSV, se tratando de Europa e comparando exatamente com esses outros jogadores, Bebeto, Careca, Miller, que por acaso todos jogavam na Europa. Miller, se não me engano, no Napoli, o Careca no Napoli, né? O Miller no Roma, no Torino, uma coisa dessa, e o Bebeto no Desportivo La Coruña. E sempre apareciam outros jogadores que a maioria jogavam na Europa. Eu, naquele momento, me via pela minha atuação e pela atuação dos caras que concorriam comigo naquela posição, que eu estava melhor. E por esse motivo eu me achava no direito de ser titular da seleção. Assim, simples e bem objetivo. Você, quando saiu de Porto Alegre, você achava que você ia ficar de castigo tanto tempo quanto você ficou? Eu nem imaginava isso, Chu, por um motivo simples. A gente conversou.
A gente resolveu, ou melhor, na minha concepção, eu estava resolvido com o que tinha acontecido. Porque, por mais que eu tenha ficado muito aborrecido, se for ver bem as minhas colocações, por mais que o Zagallo, o Parreira, ou quem fosse, entendesse que tivesse sido uma arrogância, mas foi uma arrogância um pouco até educada. A vontade de falar era muito mais coisa, mas acabei não falando e eu não me vi ali como um cara que desrespeitou uma ordem de uma comissão. Eu fui simplesmente contrária à decisão que eles entenderam que foi a melhor para a seleção e acabou não sendo. Tanto é que eles me chamaram de novo. Mas a tua chamada de volta, digamos assim, foi também um pouco em cima de resultados que não estavam tão satisfatórios. Foi em cima de um jogo contra a Venezuela que foi 4-0, mas foi 2 gols do Ricardo Gomes de cabeça. Quer dizer, o ataque brasileiro contra a Venezuela estava mal. Quer dizer, havia também muita... Bom, e você fez os golaços lá no verdade, Barcelona, assim, a minha volta para aquele jogo, tiveram vários ingredientes, né? Primeiro que a seleção, por mais que tenha ganho da Venezuela, não vinha numa situação positiva. E os atacantes da seleção não vinham fazendo os gols e tendo as atuações que a comissão técnica e o Brasil inteiro esperavam. E aí vem a minha situação no Barcelona. Uma pré-temporada de todas as competições, assim, aqueles torneiozinhos, torneios conhecidos que a gente, naquela época a gente vinha ganho todos, eu vinha sendo artilheiro todos. E na minha estreia contra o Atlético de Bilbao, se não me engano, eu tinha feito aqueles 3 gols, né? Onde que a gente ganhou. Então, tudo isso juntou e essa pressão da imprensa e do clamor público da minha volta, tudo isso foi importante para eu voltar. Eu tenho certeza que se faltasse alguma coisa nessa engrenagem, eu talvez não teria voltado. Quando você vem, né, e já chega falando, vou ser titular, vou ganhar o Uruguai, vamos classificar, vamos ganhar a Copa do Mundo, lá dentro, com o Parreira, com o Zagallo e obviamente com vários jogadores que estavam lá naquele jogo de Porto Alegre, se tocou nesse assunto, não se tocou, passou? Cara, com os jogadores sim. Assim, em relação à comissão técnica, eu sempre tive uma boa relação com o Parreira, inclusive até hoje. Diferente dos outros. E, se eu não me engano, foram 6, 7 dias que eu fiquei apenas para esse jogo. Eu joguei no domingo, saí de lá, se eu não me engano, no domingo à noite ou na segunda-feira à noite. Cheguei aqui e fiquei até no domingo do jogo. Então, assim, com a rapaziada, era brincadeira, sacanagem, pilha, o tempo todo. Inclusive o Ricardo Rocha conta aí, o Branco, né? Que eu fiz no jogo praticamente tudo aquilo que eu falava e falei para eles durante a semana e queria fazer. Foi uma semana, assim, para mim, bem tranquila, diferentemente do que as pessoas pensam. Pô, o cara vem com essa responsabilidade de último jogo, onde que o histórico do Brasil é se classificar para a Copa do Mundo. Se a gente perdesse e se tivesse um outro resultado, se não me engano, da Argentina, a gente teria que disputar uma repescagem. O Brasil nunca tinha passado por isso até então, né? E até eu poderia estar um pouco mais nervoso. Aquela coisinha da barriga, dá em todo mundo, só que dá na hora do jogo, dá e passa. Mas a minha relação, o meu comportamento naquela semana que antecedeu o jogo foi bem tranquila. Eu fui bastante falastrão, realmente. Falei muitas coisas, mas como eu te falei, eu falei porque eu tinha consciência daquele meu momento e sabia que eu podia fazer o jogo que eu fiz. E eu vou te falar, foi o maior jogo que eu fiz na minha carreira. Aquele jogo e um jogo Barcelona e Atlético de Madrid também, que a gente ganhou de 4-3 no Camp Nou, foram os 2 maiores jogos que eu fiz na minha carreira. É claro que aquele conta muito mais pela importância e pela camisa que eu estava vestindo, que era do nosso Brasil.